Vejamos então. Aqui temos alguns exemplos, né? Todas com tecnologia multicamadas e composta por componentes SMD, também os tradicionais. Por que utilizar essa tecnologia nos aparelhos atuais? Bom, isso é muito simples. Vejamos um exemplo de um notebook. Já pensou o tamanho dele? Pois esta placa de face simples ou face dupla deveria ser enorme ou dividida em diversas placas menores e cheia de cabos interligados a elas. Não sei vocês, mas eu não ia querer ter um desse na bancada. Seria de arrancar os cabelos. Os atuais já são, imagine, os monstros desse. Lembra as TVs antigas? A gente abria uma delas e tinha tanta placa lá dentro, cada uma com sua função específica, e interligadas por cabos que deixavam a gente doido. Não era... Mas era outro tempo e outra maneira de proceder no reparo. Se tiver técnicos desse tempo aqui, sabem do que falo. Vamos ver como proceder o reparo dessas placas multicamadas ou multilayers. Vamos ver aqui, vou passar o slide. Materiais. Bom, deixa eu voltar aqui uma coisa que eu esqueci de dizer uma coisa para vocês. Olha, primeiramente o técnico deverá ter um cuidado extremo no manuseio dessas placas, pois qualquer eletricidade estática poderá danificar os componentes ali soldados. Para tal, se utiliza pulseiras, luvas, jaleco, manta, todos antiestáticos. Como os das figuras que coloquei aqui nesse próximo slide, certo? Todo mundo já conhece isso, já está acostumado, muita gente usa, muita gente não usa, e a gente vai discutir aqui o porquê usar, né? Pena que vocês não puderam ver o filme da fabricação do processador, da fabricação de uma placa, porque ali mostra o cuidado extremo que eles têm com esse tipo de material. E a gente não pode um material desse que foi feito com tanto cuidado numa fábrica, né, embalado com material tanto antiestático, montado de uma maneira bem cuidadosa, e na hora que vem da mão para a mão de um técnico, o técnico simplesmente mete a chave de fenda, taca a mãozona na placa, não está nem aí, não está nem pensando que se vai queimar a placa ou não vai. Isso aí, meu amigo, traz uma dor de cabeça tremenda na oficina. Às vezes você abre um notebook desse e por descuido, né? Eu não vou dizer em lugares assim como Beira-Mar, como aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem muito pouca estática, é muito pouca mesmo. A gente usa só por cuidado mesmo. Mas uma cidade, por exemplo, que nem Curitiba, que é mil metros de altura, que chove, é úmido, né? Tem muita eletricidade no ar, com raios, essa coisa toda, com Petrópolis também, São Paulo. Isso aí, a geração de estática nesses locais são muito grande. Então vocês têm que ter esse cuidado com a placa. Porque a placa é muito sensível, os HDs, o LCD, as placas Tecon do LCD, são muito perigosas de queimar. Então esse é o maior problema num laboratório de eletrônica. O alto índice de placas que não são mais reparáveis por queima por eletricidade estática, ou por ter realizado um reparo em seus componentes sem nenhum critério, utilizando altas temperaturas na soldagem ou dessoldagem dos componentes, bem como retrabalhos errados em BGA. Então, colegas, se vocês puderem ter uma pulseira, uma luva, um jaleco, né? Uma manta na sua bancada, uma manta dessa aqui é muito importante para vocês colocarem a placa em cima. Agora, não adianta de nada se isso tudo não estiver aterrado. Certo? Não adianta você usar um jaleco desse aqui. Olha bem esse jaleco aqui, ó. Você vai ver aqui que na manga dele, ó, bem aqui na manga, bem nesse localzinho da manga aqui, ó, tem uma presilha para você colocar um fio para ser ligado ao terra. Certo?
Esses cuidados, todos eles são muito utilizados nas fábricas, pelos fabricantes, pelas montadoras de computador, certo? Jalecos que se vende por aí, se não tiver essa etiqueta aqui de antiestático, também não resolve, certo? Eles vendem muito jaleco por aí que não é antiestático coisa nenhuma, só para enganar a nós técnicos, né? Bom, é muito importante, esse é um setor, eu acho que dos mais importantes na manutenção de placas multilayers, e na placa de notebook, de desktop, de celular principalmente. Celular é extremamente sensível. Agora nós vamos dar uma olhadinha nos primeiros passos, os procedimentos que nós deveremos ter quando a gente recebe uma placa em nossa bancada para manutenção. Ou um notebook fechado, uma TV, ou um celular, qualquer equipamento desse. Todos os cuidados tomados contra estática, depois abrimos esse equipamento, e a primeira coisa que deveremos fazer, o primeiro passo, é uma inspeção visual na placa. A inspeção visual traz a gente para mais perto do defeito. É mais fácil, às vezes, visualizar o defeito. Às vezes o defeito está claro na nossa cara e a gente não vê, né? Então é interessante fazer uma inspeção visual da placa. Veja bem, todo mundo está acostumado em pegar placas assim, com esse capacitor aqui estufado, né? Ou com componentes assim, queimados, visivelmente queimados. É fácil ver isso, né? Agora, olha aqui um serviço ruim. Um serviço que foi feito por um outro técnico, um serviço tipo reflow, um rebale mal feito, e o cara não conseguiu nada nessa placa, devolveu para o cliente, e é óbvio que o cliente vai levar para outro técnico. Isso aqui vai cair na nossa mão. Imagina você pegar uma placa com esse tipo de serviço. Uma placa que deve se ter um cuidado extremo, principalmente com o material utilizado nela, com os procedimentos de temperatura. Aqui a gente vê que a temperatura teve excesso de temperatura pela cor do fluxo que está aqui nessa placa. Então, são cuidados que a gente deve ter extremo na bancada. Pense bem nisso, isso aí é um assunto que você deve ter todo dia na sua mente quando você entra na sua oficina. Colocar a placa na bancada e ter todos os critérios padrões de um bom técnico profissional. Aquele técnico que não tem esses critérios deve pensar muito bem e não esquecer de nada disso que eu estou falando aqui. Porque você pode simplesmente danificar a placa e não ter mais reparo para ela, se você não tomar os cuidados necessários. Veja bem essa aqui, um notebook. Um cooler completamente sujo. Isso aqui trava a placa, eleva a temperatura de processador, de BGA. Pode ocorrer empenamento na placa por causa da temperatura em excesso, queima de uma BGA, queima de um processador, e casos também de solda fria no soquete do processador, que você não consegue ver, que é difícil de trabalhar com soquete de processador. Tem uns que se você tentar fazer o rebelde, você não coloca mais no local. Porque existem uns buraquinhos onde ficam os contatos e eles, se você for limpar aquilo ali, ele desfaz o plástico, né? Então tem uns soquetes ruins, realmente. Isso aqui é uma coisa que o técnico tem que tomar muito cuidado. Nunca deixar ficar dessa maneira. Fazer uma limpeza muito boa nesse setor, que é um setor muito crítico num notebook. Esse outro exemplo aqui de uma placa, pode ser de notebook, pode ser de desktop, pode ser uma placa de TV. Placa de TV acontece muito isso, né? Você veja a sujeira que está aqui. Essa sujeira, junto com a umidade ou com a maresia, no caso aqui de Fortaleza, vai danificar essa placa. Concorda?
E a umidade vai o quê? Vai fazer o quê aqui com essa poeira, com essa sujeira? Vai diminuir a resistência da placa, a resistência dos contatos, entre os contatos. Tá? Diminuir essa resistência que vai se tornar um curto. Vocês têm que lembrar que essa placa trabalha, ou essas placas de hoje em dia, trabalham com frequências altas. Né? Então, qualquer diferença de sujeira ou de umidade, de diferença de resistência entre pontos de contato da placa, se tornam curtos. Né? E às vezes, como já aconteceu muitas vezes comigo, de pegar uma placa dessa, fazer uma boa limpeza, lavar com álcool isopropílico, né? Fazer uma boa secagem, uma boa estufa, e quando eu boto na bancada de novo, ela volta a funcionar. E eu não fiz reparo nenhum, foi somente uma limpeza. Então é um cuidado que vocês devem ter, certo? Porque essa placa ela não pode ficar dessa maneira, realmente. Outro que acontece muito em manutenção nessas oficinas é na hora de retirar o HD do local e não tirar com cuidado e quebrar determinados pontos, como esse daqui, um exemplo. Isso é um HD de notebook que eu recebi aqui. Não li o HD de jeito nenhum, não reconheci o HD. E tinha esse soquete do HD com defeito, mal tirado. Então não reconhecia o HD, não lia. E o técnico aqui se perde, porque ele não fica sabendo o que é. Ele bota o HD, funciona. Ele bota o HD, esse HD aqui não funciona. E se esquece de olhar, fazer uma inspeção visual. Então a inspeção visual numa máquina é muito importante. Bom, pessoal, o que eu estou falando aqui é muito básico, certo? As pessoas que têm muita experiência, que já estão acostumadas a fazer isso em bancada, vocês estão ouvindo, certo? Agora vocês têm que ter um pouco de paciência para aquelas pessoas que realmente não conhecem, né? Que têm pouca experiência, que estão começando agora, nessa vida de técnico, nessa vida doida, que é a vida de técnico. Então eles precisam dessas informações, precisam desse conhecimento. Eu gostaria que vocês tivessem bastante paciência nessa hora, certo? Porque o que eu estou falando aqui, além de ser básico, também muitos técnicos experientes não utilizam essas técnicas. Olá. Bom, como encontraremos as fontes principais numa placa de notebook? Essa daqui é uma placa de notebook multilayer, como eu falei aí na palestra, certo? E ela tem diversas faces. Tem a face principal, a face inferior, certo? E aqui dentro dessa placa, existem várias camadas com circuitos interligando os pontos superior e inferior, certo? Então, como descobriremos onde estão as fontes principais? Bom, é lógico que a primeira estará no jack de ligação de entrada, certo? Olha lá, 19 volts, lá no multímetro, né? 19 volts está marcando. Então a nossa fonte externa está boa, esta fonte principal também está boa, não existe curto nela porque ela está marcando aqui no jack 19 volts. Vamos ver agora aonde estará as outras de 3,3 e de 5 volts, que também são fontes principais, que são acionadas assim que nós colocamos o jack, certo? Geralmente essas fontes, elas trabalham duas bobinas uma ao lado da outra. Então nós devemos procurar na placa onde existe duas bobinas uma ao lado da outra. Aqui nós temos duas, aqui nós temos duas e aqui nós temos 3 bobinas. Então veremos. Nessas duas aqui primeiramente, não existe tensão, certo? Nessas bobinas. Então provavelmente não. São fontes secundárias que devem estar alimentando essas memórias, porque elas estão mais perto aqui do soquete de memórias, né? E aqui atrás também é o soquete de memórias, certo? Temos essas duas bobinas aqui também, que também não está funcionando, não tem tensão. Com certeza são fontes secundárias que devem ser do core do processador ou alimentação de outras partes da placa, aqui como o BGA, a ponte sul, né, a ponte norte.
E aqui nós temos mais 3 bobinas. Vamos ver, essa daqui, 600 milivolts, não está funcionando. É uma fonte secundária, mas ela não está funcionando. Isso aqui, essa tensão aqui é irrisória, ela não quer dizer nada. E temos essas outras 2 bobinas. Vamos ver. Aqui tem, olha, 3,3 volts, e essa aqui deve ser a de 5 volts. Então pronto, ó, 2 bobinas próximas uma da outra. É bem fácil de você encontrar as fontes primárias de uma placa. Se ela estiver funcionando, que no caso dessa placa aqui está funcionando, está acendendo o LED, você conectou o jack, certo? Apareceu lá, acendeu o LEDzinho, você apertou no botão power, os LEDs acenderam, né? Com certeza as fontes principais de 3,3 volts e de 5 volts estarão funcionando. A gente só precisa observar se elas realmente estão com a tensão correta e se a filtragem também está correta, certo? Neste caso aqui a gente pode ver, ó, ela está 3,3 volts ali, ó, certo? Mas do outro lado da bobina existe um pulso que vem do PWM, do circuito integrado PWM. Então esta bobina aqui vai amortecer esse pulso junto com capacitores do outro lado que vão filtrar também. Isso aí precisa ser verificado também numa fonte. Não é só se a tensão está correta. Precisa se ver se realmente esse pulso que vem do CI do PWM, que aciona essas fontes, está sendo amortecido pela bobina, né, e filtrado pelos capacitores do outro lado. Né, no caso aqui, os 5 volts, está sendo filtrado tudo bem direitinho. Bom, é isso aí. Vamos continuar com a nossa palestra. Aqui nós temos uma placa de notebook, certo? E ela recebe um notebook desse nas suas mãos, e o cliente diz para você, olha, eu ligo ele, a luzinha acende, eu boto a fonte aqui no jack, aqui direitinho, a luzinha acende, como se estivesse carregando a bateria, eu aperto o power, pisca o LED acende, mas não acontece nada. Bom, isso é óbvio que as fontes primárias estão funcionando, mas é necessário ver se elas estão funcionando corretamente. Como é que você identificaria numa placa de notebook onde estarão as fontes primárias? Que são 3. 19 volts, geralmente 19 volts, certo? Tem notebooks que é 20, tem outros que é 18. Mas vamos ficar no que é o mais comum, né? Uma fonte de 3,3 e uma fonte de 5 volts. Bom, lógico e óbvio que a 19 volts estará aqui, certo? No jack. Pois ela vem direto da fonte externa. Você colocou a fonte externa, mediu em cima do jack, tem os 19 volts, nesse caso não existe um curto na placa, nessa entrada. Aí você sai medindo as bobinas, certo? Por exemplo, uma fonte de 3,3 e de 5 volts, ela tem as 2 bobinas muito perto uma da outra. Por quê? Elas estão ligadas num circuito integrado PWM, que aciona essas fontes. Então, nós temos 2 bobinas, uma para 3,3 e uma para 5 volts. Geralmente, a maioria das vezes, elas estão sempre juntas, né? Então aqui nós temos 2 bobinas juntas, aqui nós temos mais 2 bobinas juntas, e aqui nós temos 3, uma do lado da outra, certo? Então você faria o seguinte, conectaria o cabo da fonte, veria se teria os 19 volts, certo? E sairia medindo. Essa daqui, essa e essa, que provavelmente essas duas aqui, elas são para alimentação das memórias, porque ela está muito perto das memórias. Por lógica, a gente chegaria ao ponto de dizer que essa fonte secundária alimentaria as memórias. Essa fonte secundária também, essa outra aqui, seria secundária também, porque provavelmente ela é do core do processador e que alimenta também as BGAs, né, e outras partes da placa. E essa que está mais afastada, essas 3 bobinas aqui, uma delas provavelmente é uma fonte secundária e as outras 2 são das fontes primárias. No vídeo, eu ia mostrar para vocês que uma fonte seria essa, 5 volts, e essa daqui, ups,
E amps aqui, oh, rapaz, esse negócio. Não estou acostumado com a... Bom, essa daqui seria 3,3, certo? É pena que eu não posso passar o videozinho que mostrava, inclusive, outras coisas, com uma filtragem dessas fontes, que é muito importante também. O circuito integrado PWM, ele manda um pulso junto com a tensão, certo? Seria a frequência de PWM. E a função dessas duas bobinas é amortecer esse pico, certo? E não deixar que passe para dentro do circuito, junto com os capacitores de filtragem e tudo mais. Eu mostrava tudo isso no osciloscópio, infelizmente não para mostrar, mas tudo bem. Pois é, pastor, desculpa. Pois é, professor, porque o pastor da minha igreja se chama Marcos também, às vezes eu confundo. Mas viu, Marcos, realmente eu vou tentar, mas eu acho que não está dando certo, porque quando eu coloco para colocar um vídeo, ele dá um erro aqui, diz que não consegue acessar o servidor. Não sei o que está acontecendo, né? De tarde eu fiz, o dia inteiro eu fiz testes aqui, funcionou, e agora não quis funcionar. Mas tudo bem, eu acho que a explicação deu para... Eu vou botar esse vídeo no YouTube, e depois vou passar para o pessoal o link para vocês irem lá e poderem ter o complemento dessa aula. Eu, infelizmente, parei de gravar a aula, porque deu aquele problema, parou de gravar. Eu vou pedir que quem estiver gravando, depois me ceda essa gravação para que eu possa juntar junto com esses vídeos que eu ia passar aqui, certo? Bom, esse slide seria o slide que o slide do vídeo, né? O vídeo seria assim, dessa maneira. Eu explicando com multímetro, osciloscópio, né? Capa-cheque. Eu ia mostrar bem direitinho como é que funcionaria essa placa e como se acharia essas fontes. Mas vamos adiante. Quem sabe um coffee break virtual agora. Minha esposa trouxe até aqui um Spritezinho zero. Eu vou pedir licença para tomar um gole que a boca está seca. Bom, tá aí, ó. Depois do vídeo, eu ia explicar um pouco melhor sobre essas fontes, né? Onde ficavam elas, ó, tá vendo? Essa aqui foi uma fotografia que eu tirei, mais ampliada, das bobinas, onde ficam as bobinas. E depois eu ia dar uma explicação também no esquema. Por exemplo, se vocês tivessem um esquema na mão, seria bem fácil. Vocês veriam qual é o CIPWM, certo? Que teria alimentação de entrada dos 19,5 volts, ele tem 3 locais aqui, ó. Esse aqui alimenta o circuito, né? Esse aqui também tem alimentação do circuito e está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Bem aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Que está no dreno dos MOSFET superior. Aqui é um MOSFET, aqui tem outro MOSFET. Esse do 3,3, esse do 5, né? Certo? Esse aqui é o MOSFET inferior, ó. Cada fonte dessa tem 2 MOSFETs, certo? E aqui está aquela bobina, ó. Bobina de 3,3. E aqui está a bobina de 5 volts, onde nós fizemos as medições, certo? Com o esquema é bem fácil de vocês localizarem e irem direto, porque aqui tem na grafia, na placa, e aqui tem dizendo PL01, PL15, PL3, eu não sei porque aqui não está dando para ler, mas é sempre PL, né? Aí você pode medir em cima do bobina, você localiza na placa, ficaria mais fácil com o esquema. Por isso que lá nos fóruns, toda vez que a pessoa vem pedir uma ajuda, né, solicitar uma ajuda, a gente fica em dificuldade em responder às vezes, porque o técnico não faz nada, não é capaz de baixar um esquema, olhar um esquema, testar as fontes primárias, verificar se as fontes secundárias estão realmente funcionando, se existe tensão no conector do power. Tudo isso são técnicas simples, né, que todo técnico deve conhecer, certo? Isso aí nós vamos ensinar vocês nas aulas, não dá para a gente
mostrar tudo aqui, porque levaria muito tempo, e as aulas, você sabe que as aulas têm um tempo maior, são várias aulas para poder explicar isso, né? Estou dando só uma palhinha para vocês verem como será as aulas que vou ministrar de notebook, de televisão LCD, televisão de LED e outras mais que nós estamos estudando aí com o professor Marcos. Bom, pensem sempre em baixar esse esquema. Se vocês não têm o esquema, não conseguem achar no Google, ou não conseguem achar em sites de esquemas na internet, procure no fórum, procure pela gente, a gente sempre está disposto a ajudar, e se a gente tiver esse esquema, com certeza nós vamos ceder a vocês e ajudar vocês nas suas dificuldades. Bom, agora eu vou para um outro assunto, um assunto bastante interessante, assunto que eu sei que ninguém, nem quase todo mundo, desculpa, não pode ter, mas é interessantíssimo ter esses instrumentos em laboratório na sua bancada, porque cada um deles tem uma função, certo? Você pode muito bem usar o osciloscópio como voltímetro, como frequencímetro, é óbvio, certo? Mas todos eles na bancada têm uma função específica e todos eles são imprescindíveis na bancada. Não quer dizer que se você não tenha por exemplo, um multímetro desse aqui, um multiteste desse aqui, SMD, que você não vai conseguir consertar a placa. Vai, é lógico. Você vai consertar com um multímetro desse, ou com um multímetro desse, você consegue consertar. Mas, para você fazer um serviço profissional, é onde vem o meu foco. Mostrar a vocês a necessidade em que vocês têm que fazer cursos, se especializar, assistir palestras, certo? E tentar comprar esses equipamentos para a sua bancada. Não precisa ser todos, mas alguns deles é muito necessário. Multímetro analógico. O velho multímetro analógico, né? Esse multímetro analógico, muita gente hoje em dia não usa mais, prefere o famoso multímetro digital que entrou pensando em acabar com o analógico. Mas veja bem, o analógico é excelente para testar transistores. Porque ele mostra fuga num transistor. Certo? Técnicas que está em curso, em aula, mostrando como esfriar um transistor, esquentar um transistor, como o multímetro analógico mostra esta fuga na junção do transistor, né? Às vezes essa fuga, quando o transistor chega a uma temperatura de trabalho, ele começa a falhar, começa a botar curto, levar a fonte para curtos, né? E outras coisas mais. O multímetro digital é excelente como voltímetro, certo? Para medir diodos, por exemplo. Por exemplo, você não consegue medir um diodo no multímetro digital, uma fuga num diodo, tá? Você pega um diodo e ele está com fuga numa fonte de televisão, por exemplo, ou numa fonte de um equipamento hospitalar, ou numa fonte de um equipamento que requer corrente alta, você medir a fuga num multímetro digital, certo? Ele vai lhe dar a resistência da junção, tá? Mas o multímetro analógico, ele já lhe mostra essa fuga. Então, não coloque de lado o seu multímetro digital, o seu multímetro analógico, desculpa. Tenha muito carinho com ele, porque ele tem muita utilidade na bancada. Muito útil na bancada, que quase nenhum técnico tem, e que acha que não é necessário, é um teste de ESR. O famoso capa-check, o capa-meter. Tem vários nomes por aí. Eu monto esses testes, e o meu que eu uso aqui é montado por mim, já vendi alguns para colegas, né? Esse teste é muito importante para se ver a resistência de capacitores. Eu vou falar um pouquinho de o que é
ESR. Um ESR no capacitor. ESR em inglês quer dizer equivalente série resistência, que no nosso idioma significa resistência equivalente em série. Significa, grosso modo, que um capacitor internamente possui uma resistência interna, vai aumentando, chegando ao ponto de ser maior que a reatância capacitiva do mesmo. Assim, quando o projetista projetou a placa-mãe, ele contou com uma ESR de milésimos de ohms. Sem contar que a placa de capacitores ESR para deixar o circuito mais leve possível, por causa da frequência alta que trabalha, né? As placas trabalham com uma frequência muito alta, então os capacitores têm que ser de low ESR. Não pode ser esses capacitores que se vende aí para televisão antiga e para som, essas coisas assim. Mas com o passar do tempo, a ESR aumenta devido à degradação do dielétrico, eletrólito, deixando a resposta do capacitor cada vez mais lento e ocasionando travamentos e lentidões no equipamento. Como expliquei, é uma coisa tão lenta que o usuário não percebe a perca de desempenho dessa placa ou desse aparelho. Assim notamos dois problemas distintos, mas com as mesmas consequências. Travamentos, não ligar e vários outros, né? O aumento da ESR ou o estufamento do capacitor causará os mesmos problemas, sendo que a ESR não tem causas físicas visíveis. O capacitor não apresenta externamente mudanças, somente perceptível com a retirada e aferição com equipamento especial, o medidor ASHEP, capamíter e esses outros aí nomes. Então, qual a utilidade no medidor de ESR em nossa bancada? Vamos ver isso aí, né? Um típico capacímetro mede a capacidade do capacitor, sob teste, e mais nada. Ele mede se o capacitor tem 22 microfarads, por exemplo, ou se está dentro da faixa de porcentagem dele, 5%, se ele está com 25 microfarads, 18 microfarads, ou 19 microfarads, ele está na faixa. Você, capacímetro, você consegue ser isso, ou se o capacitor está em curto, ou se está sem capacidade, correto? Porém, há um detalhe muito importante. A ESR de um capacitor pode aumentar muito sem afetar seu valor quando medido em um capacímetro. Portanto, um capacímetro torna-se inútil na detecção de capacitores com a ESR fora dos limites aceitáveis pelo fabricante. Para testar um capacitor com capacímetro, você deve retirá-lo do circuito, não é verdade? Você sabe muito bem que a quantidade de capacitores que há em uma placa de uma TV LCD, TV de plasma, TV de LED, som, DVD, notebook, tablet, e aí vai. Ou seja, qualquer aparelho eletrônico é muito grande. Você também sabe o trabalho que é de soldar, medir e ressoldar vários componentes, vários capacitores deles. Principalmente aqueles capacitores cerâmico, SMD, pequenininho, que até para tirar é só quem sabe que trabalha que sabe o que é isso. Com o medidor de ESR, você pode testar os capacitores sem retirá-lo do circuito, poupando trabalho e tempo, pois muitas vezes o capacitor tem uma aparência que pode estar com sua ESR muito elevada, tornando assim a causa do mau funcionamento do aparelho. Então, a conclusão: com um medidor de ESR você ganha tempo e dinheiro. Um medidor desse, de ESR, um capa-cheque hoje, você gasta o quê? Uns R$220. Aqui, o capacitor tem que ser tirado. Sim, professor, eu esqueci até de dizer. Você tem que retirar o capacitor da placa, né, com capacímetro, mas com o capa-cheque, muitas vezes você não precisa retirar esse capacitor, ele lhe mostra no circuito. E, logicamente tem casos que, infelizmente, você é obrigado a tirar esse capacitor da placa para poder confirmar. Vamos dizer, você está medindo uma linha de tensão, certo? Você deveria ter nessa linha, por exemplo, 3,3 volts. Você vai lá e
pede essa linha e está lá com 1 volt, ou não tem volt nenhum, tá zerado. Né? Aí você vai com o teste, coloca e encontra um curto, certo? Bom, esse curto pode ser provocado por um MOSFET, por uma BGA, por um circuito integrado de rede, um circuito integrado de vídeo, certo? Ou o mais comum, os capacitores de cerâmica que ficam nessa linha. Os chamados capacitores de desacoplamento, que são ligados diretamente para a Terra, onde eles jogam aquelas frequências indesejáveis da linha para a Terra, né? Então, às vezes o capa-cheque, você não vai conseguir encontrar esse capacitor e vai ter que retirá-lo, né? Mas vamos dizer que você não tem o capa-cheque e você está com uma linha em curto, certo? E você pega um capacitor eletrolítico nessa linha e vai testar, tira ele da placa e vai testar com o capacímetro. Bom, botou no capacímetro, teria lá 220 microfarads por 6,5 volts. E o capacímetro diz para você, ó, ele está com 205 microfarads, aí você vai olhar para o capacitor, ele está perfeito, né? E não encontra defeito, coloca esse capacitor novamente na linha, certo? Bom, você não resolveu o problema? E se esse capacitor tiver com uma SR altíssima, jogando a tensão para a Terra, que é o que geralmente acontece, né? Então, para isso serve um medidor de SR. Você pode medir capacitores dentro do circuito ou fora do circuito e ter a plena certeza que esse capacitor está perfeito, certo? E que ele não está causando problemas numa linha ou num setor de uma placa multilayer. Bom, vamos adiante. Nós temos também aqui um multímetro, um teste, né, de SMD, muito interessante, eu tenho. Às vezes ele falha, ele não é 100%, nenhum equipamento desse que está aqui no slide 100%. Mas esse teste aqui é muito interessante, porque tem locais ali na placa que você não consegue medir, né? Então, é muito interessante você ter na bancada esse instrumento. Outro instrumento interessantíssimo na bancada é um frequencímetro, né? Você tem cristais ali na placa, cristais que fazem o clock, o relógio, né? De um microprocessador, de uma multi-I/O, né? De uma BGA, Ponte Sul, por exemplo. E vocês precisam saber se aquele clock realmente está funcionando, se ele está dentro da faixa de frequência que está escrita no cristal, por exemplo, 14 MHz, por exemplo. E vamos dizer que você vai lá medir em cima e não está dando 14, está dando 20, ou está dando 8, ou não está dando nada. Né? Como é que essa placa pode funcionar? Então, o frequencímetro é um equipamento muito importante, tá? Na bancada. Assim como o osciloscópio. Seja o digital, no caso, que ele vai lhe mostrar na lateral aqui a tensão que você está medindo, no local que você está medindo, a frequência, né? A tensão RMS, a tensão média, a tensão de pico, várias coisas, vários detalhes que não vou entrar no assunto agora, porque são assuntos de aula, certo? Mas são assuntos que vocês devem conhecer, né? Uma tensão RMS, por exemplo. É muito importante você ver numa fonte, uma tensão RMS de um lado numa bobina e do outro lado, por exemplo, de um lado com o pulso, você vai ter 8 volts, 9 volts, e do outro lado da bobina você vai ter os 5 volts ou 3,3, né? Depois da amortecido o pulso, certo? Um osciloscópio analógico, o osciloscópio digital, ele não é muito bom para sinais analógicos, tá? Ele vê, mostra tudo direitinho, mas não é muito legal. E o osciloscópio analógico, por exemplo, é interessante para você ver os sinais LVDS, por exemplo, numa televisão. Os sinais LVDS numa placa de notebook, que vai para a tela LCD, né? Um osciloscópio aqui na faixa dos 40 MHz para cima, que 40 MHz para baixo já é ruim, mas 40 MHz para cima você já consegue ver os sinais LVDS, né? Testar eles na saída do conector, na entrada do conector depois do cabo. Então você vê o cabo, se o cabo está bom, né? Você testa se o sinal está chegando perfeito do outro lado do conector, testa as entradas na placa TCON, né?
Isso você vê com o osciloscópio analógico, né? O digital você vê também, mas não é perfeito. É com uma dificuldade. Agora, outro aparelho extremamente importante numa bancada e que todo técnico tem que ter. Uma fonte assimétrica. Para se alimentar essa placa na bancada, certo? Vamos dizer que você tem a placa industrial, uma placa que venha de uma editora, uma placa de notebook que você precisa alimentar e não veio a fonte dela, né? Então você vai ter uma fonte para alimentar. E uma fonte assimétrica é excelente para isso, inclusive para você identificar curtos nas fontes da placa, certo? Identificar curtos em componentes nessa placa. Logicamente não é sempre que você coloca e o componente vai esquentar e torrar o dedo. Já diversos casos em que coloco aqui os 2,5 volts, né, total amperagem, os 3 amperes, e a mão na placa em todo canto lá e não tem nenhum componente esquentando, certo? Geralmente os componentes que esquentam são aqueles que têm ligações para a terra. Curto é para a terra. Se o curto for interno, certo? Em a fonte e alguns componentes internos desse chip, por exemplo, e esse não está sendo para a terra, mas o curto é interno, ele não vai esquentar, certo? Aconteceu vários casos comigo aqui de multi-I/O, por exemplo, circuito de áudio, certo? No notebook. Ele está em curto, mas ele não mostra, ele não esquenta quando você alimenta. Geralmente não esquenta, certo? Não é todo caso, né? Então, uma fonte assimétrica é muito importante. A gente, nas aulas, a gente mostra na prática como você encontra curtos, como você utiliza uma fonte assimétrica, assim como você utiliza com instrumentos desse que estão aqui no slide. Outro equipamento essencial para conserto hoje em dia, de notebook, tablet, TV LCD principalmente, né, nas placas de sinais de TV LCD, é um gravador de BIOS, esse gravador de EEPROM, né? Eu, por exemplo, tenho esse aqui, o 540 agentes, tá? É lógico que você vai ter que ter vários soquetes, adaptadores, né? Porque geralmente essas BIOS, essas flash BIOS, elas são SMD, né? Então você vai ter que ter esses soquetes adaptadores para colocar no gravador, certo? Esse é um instrumento muito importante para quem quer trabalhar com notebook, quem quer trabalhar com tablet, televisão LCD, porque geralmente esses aparelhos dão problema na BIOS, corrompe o programa da BIOS e vocês têm a necessidade de regravá-los, certo? São os equipamentos para soldagem e retrabalho em SMD. Bom, são equipamentos caros, tá certo? Mas alguns deles, todo técnico tem que ter na bancada. Principalmente se quer trabalhar com notebook, tablet, celular, placa de LCD hoje em dia. Se quiser consertar placa de LCD, certo? Você precisa ter uma estação de ar quente, certo? Nós temos duas versões aqui. Temos essa versão que não tem o soldador e temos a versão com o soldador da Yashun, né? Muito boa, é uma estação boa, uma estação barata. Hoje no Mercado Livre você encontra essas estações na faixa de R$220. Ela é muito boa, eu tenho uma aqui na minha bancada e estou gostando muito dela, certo? É uma estação muito boa, viu? Vocês podem comprar, que eu não vou dizer que eu garanto, porque eu não garanto nada, mas ela funciona muito bem. Outro instrumento interessante é uma estação de solda, né? Se você tem essa estação de solda de ar quente e não tem soldador, como essa da Yashun, você pode ter uma estação de solda dessa, independente, né? Que funciona do mesmo jeito. Com regulagem de temperatura, isolada de ESR, que é muito importante, tá? Uma coisa que eu recomendo, eu vou dar uma dica aqui, não utilize ferro de solda comum para conserto de placas multilayer. Se por acaso você necessitar usar um ferro comum,
utilize um de 40 watts. E quando for colocar esse ferro para tirar no componente da placa, retire o cabo da tomada. Porque esses soldadores, eles têm um problema sério, que é passar, às vezes, descargas elétricas para a placa, certo? Danificando a placa irremediavelmente. Então, se for usar um soldador comum por uma necessidade extrema, certo? Que seja de 40 watts, que é uma temperatura excelente, de 60 não. 60 tome cuidado que vocês podem danificar a placa, certo? E tirar ele da tomada na hora que for fazer a soldagem ou dessoldagem. O soldador aguenta um tempinho com ele fora da tomada, certo? Outro instrumento interessante é um termômetro a laser, para vocês medirem a temperatura dos componentes, certo? Na placa. Por exemplo, vocês podem medir temperatura nos componentes da placa da seguinte forma: você aponta para o componente e ele lá está dando 56 graus. Pronto, ele, depois de 5 minutos de trabalho, está bom, a temperatura normal, até 60 graus, esse componente vai estar trabalhando perfeitamente. Agora, você mediu e está lá dando 70, 75, a temperatura aumentando, olha, tem um curto nesse local. Esse componente pode estar com defeito, certo? Esse instrumento é excelente para você, depois que você consertar a placa, você aferir, né, as temperaturas dos componentes da placa, como BGA, né, processador, multi-I/O, né, essas coisas. E também, se você sabe que tem um curto na placa, medir os componentes para não estar colocando o dedão lá, tá? E colocar o dedão também, você pode estar levando eletricidade estática para a placa e danificá-la. E esse termômetro é interessante porque você não precisa colocar o dedômetro, né? É o teste dedômetro, né? Outra muito interessante que os técnicos que trabalham com notebook hoje em dia, que trabalham com placas que contêm chipsets BGA, é uma IR6000, né? Da AT ou outra qualquer, né? Essas que têm a resistência infravermelho, né? Por temperatura, por cerâmica. E não aquelas de lâmpada. Aquelas de lâmpada eu não recomendo não, porque aquelas de lâmpada elas danificam a placa demais, elas desfolham a placa, né? Se você trabalhar com temperatura errada numa placa dessa, o que vai acontecer são as chamadas bolhas, que é o desfolhamento dessa placa, né? Ela solta as camadas internas dela, descola as camadas internas, desfazendo as conexões internas. Então você está danificando completamente a placa, certo? Você não tem que tomar muito cuidado nas rampas dessa máquina e também como no soprador quente, tomar cuidado com as temperaturas que você utiliza, porque você pode danificar a placa. Nunca permaneça com uma estação de solda dessa de ar quente, com ela em cima do componente por muito tempo. Fique sempre rotativamente, fazendo ela rodando a ponta. Deixe ela direto, porque ela vai com certeza queimar a placa, ocasionar uma bolha, um desfolhamento naquele local. São dicas que eu estava dando naqueles vídeos e infelizmente eu não pude passar aqui. Mas eu estou vendo se consigo me lembrar de tudo, né? E, bom, ferramentas e materiais de suporte. Eu vou ter que andar um pouco, já são 10h05. Ferramentas e materiais de suporte que você deve ter na bancada. De preferência ter na bancada, certo? Pinças antistáticas. Não aqui. Tá? Essa pinça aqui não deixa passar estática para o componente na placa. Um conjunto dessas pinças é muito interessante. Cada uma delas tem uma função, inclusive umas chatas, é tipo chave de fenda, né? Que ela tira para o componente na hora de soldagem. Pinças a vácuo, para tirar o BGA, ou tirar um circuito integrado, ou colocar um circuito integrado na placa, é muito interessante e são um produto barato que dá para vocês terem na bancada. Uma lupa para que vocês possam fazer aquele passo 1 que eu falei lá atrás, a inspeção visual da placa.
às vezes o olho da gente engana, né? Então é bem interessante você ter uma lupa dessa, com uma lupa da fluorescência, para poder realmente ver a situação da placa, para ver se ela não tem bolha, se um técnico anterior não tentou tirar um componente dessa placa e queimou a placa, criou uma bolha na placa. Então essa lupa é bem interessante para você fazer a inspeção visual. Que de olho, às vezes, você não vê essa bolha, né? E às vezes você passa 2, 3 horas numa bancada tentando consertar uma placa e foi uma besteira que um técnico anterior fez, criando uma bolha nessa placa, e você não fez a inspeção visual e não pôde ver isso, né? Outra pinça que eu recomendo é essa daqui. É uma pinça invertida. Na hora que você aperta, ela abre, na hora que você solta, ela prende. É muito interessante para segurar circuitos, retirar circuitos da placa sem você fazer força, né? Bom, um conjunto de chaves, todo mundo sabe, né? Um estilete, esse tipo de estilete é muito interessante, você vai precisar bastante isso, né? Alicates normais, alicates de corte. Agora, muito interessante, quando você for fazer limpeza na placa, não utilize pincéis de pelo de camelo ou pelo de cavalo, ou seja lá que for cabelo for, certo? Eles geram muita estática. Você já experimentou para fazer aquele teste que faz na escola, né? Você passa o pente no cabelo e depois chega perto num monte de papelzinho picado. O que acontece? Aquilo nada mais é que eletricidade estática. Então já pensou você pegar um pincel feito de pelo, de cabelo, de pelo de cavalo, né, que é o geralmente que tem aí na praça, e limpar essa placa? O que você está gerando ali? Eletricidade estática. Muita gente não pensa nesse detalhe, mas é um detalhe muito importante. Então, compre um conjunto de pincéis antiestáticos para fazer essa limpeza da placa, seja com álcool. Esses pincéis só não aguentam a temperatura, tá certo? Vocês não botem temperatura nele porque eles vão se dissolver. Mas, para lavagem com álcool isopropílico, com acetona, são excelentes, tá? Um pincel para passar fluxo. Geralmente o técnico tem 3 ou 4 tipos de fluxo na bancada. O RM559, que é para lead free, um RM223, que é para solda de chumbo. Aí tem um pastoso lá, que comprou no Paraguai, que é para dissoldar a peça. Tem aquele da Iplastec. Uma coisa muito importante, tem um pincel para cada fluxo desse. Não use o mesmo pincel para pegar fluxos diferentes. Por quê? Você vai contaminar o fluxo, certo? E isso aí pode, com o tempo, o fluxo ficar ruim, né? Ou você vai passar na placa e você contamina ali a placa e não vai funcionar direito o seu fluxo, certo? O outro detalhe que eu queria falar bastante são esses fluxos da MTEC que estão sendo vendidos aí na praça e são falsificados. Uma dica. Para você saber se o fluxo não é falsificado, e se ele for falsificado e de boa qualidade, porque também existe o falsificado de boa qualidade, certo? Isso acontece. Infelizmente acontece, né? Vamos dizer, você pega um fluxo, você pode fazer até esse teste na sua bancada agora. Pegue o fluxo, um multímetro digital, coloque na escala, no ohmímetro, na escala mais alta, na escala de megômetro, certo? E coloque as duas pontas dentro do pote de fluxo. Você vai ver. Eu também tinha preparado alguma coisa aqui em vídeo sobre isso, mas olhe bem. Se você colocar no falsificado, ele vai te dar uma resistência baixa. E no fluxo bom, ele não vai te dar resistência baixa. Mesmo naquele Aztec ali de latinha, ele não vai lhe dar resistência, vai lhe dar uma resistência infinita. Vai ficar zero no multímetro digital. Já pensou? Aconteceu comigo no meu início de trabalho, eu comprei um fluxo da MTEC de um fornecedor, muito bom, inclusive. E fazia BGA e
e quebrava a cabeça e não dava certo. Eu estava quase desistindo de trabalhar com esse VGA, porque eu não sabia o que era. Estava usando um MTEC, um fluxo caro, paguei R$90 aquele pote, né? E um dia eu fui medir a resistência, vi um colega no YouTube falando sobre isso. E eu disse, espera aí, eu vou medir esses meus fluxos na bancada. E quando eu fui medir esse maldito pote de fluxo, a MTEC, daquele azul clarinho, verdinho, o miserável dava uma resistência baixíssima. Agora você imagine como eu apanhei. Porque você faz um BGA e você não consegue realmente, de verdade, depois que o BGA soldado, você não consegue tirar totalmente esse fluxo, né, debaixo da BGA. Principalmente que você coloca as esferas na BGA, você também usa esse fluxo. Por mais que você lave, às vezes você não consegue tirar esse fluxo. E não dava certo, eu não sabia o que era. Até que eu resolvi abandonar e com outro fluxo, a MTEC também. Um 223 e começou a dar certo. E eu fui medir meus fluxos na bancada, todos eles. E o único que dava com essa resistência baixa era esse maldito AMTEC, que me deu muito trabalho, condenei muito a placa. E isso acontece. Pode estar acontecendo com vocês, eu vejo muito no fórum, eu faço BGA, eu faço aqui, eu faço, e não dá certo. E eu tiro ponte sul e boto ponte sul e não dá certo. Será que você não está usando um fluxo dessa maneira? Então, a dica, pegue seus fluxos hoje ainda ou amanhã, e na escala de ohms mais alta do seu multímetro digital, coloque as duas pontas dentro desse fluxo. Se der zero, resistência infinita, ele está bom. Correto? Bom, essa era uma dica que eu queria dar. Deixa eu ver aqui o outro. Os produtos certificados para reparo de placas multilayers. Já são 10h15, então nós vamos ter que correr um pouquinho agora. De limpeza. Eu gosto muito, é uma dica que eu dou também. É prática, cada um tem o seu jeito de trabalhar, tá certo? Olha, produto de limpeza, álcool isopropílico é excelente. Mas você lava a placa 2 ou 3 vezes com álcool isopropílico e experimente colocar o microscópio para olhar essa placa. Ficou resíduo de fluxo lá. O álcool isopropílico, ele não tira totalmente o resíduo, certo? Então o que eu faço? Eu lavo com álcool isopropílico e depois eu passo acetona. A acetona é mais volátil e retira melhor o fluxo. Você vai ver que depois que você passar a acetona e colocar o microscópio digital, você vai ver que a placa está bem mais limpa e você limpando somente com o álcool isopropílico. Certo? Essa acetona você encontra aí em lojas que vendem produtos para manicure, para cabeleireiro, né? O único problema é você chegar lá e eu quero levar acetona, aí a mulher olhar para tua cara, né? Já viu, né? Bom, vamos para outro. Os fluxos, né? Aqui tem os fluxos, ó, que vocês podem utilizar, certo? Existe o fluxo líquido, no clean, que muita gente utiliza para reflow, para ressoldagem na placa. Bom, eu sou sincero, eu não uso esse fluxo, tá certo? Eu já usei, mas ultimamente eu não uso mais ele. O que eu estou usando hoje, com mais base, é a MTEC 559, tanto para chumbo quanto para Lady Free, e o King Bow, que é muito bom. Eu trouxe da China esse fluxo, é um fluxo muito bom, de muito boa qualidade, faz um retrabalho maravilhoso, não deixa resíduo na placa, é muito bom, eu gostei muito desse fluxo. Como esses potezinhos são muito caros, né, eles são na faixa de R$75, R$90, dependendo da quantidade que eles têm, e tem também esses que são umas seringas, né? São o mesmo fluxo, tá certo?
só que vem em gramas, né? Que geralmente vem 100, 150 gramas. E esses em seringa vêm em 30 gramas, que são a mesma coisa, funcionam do mesmo jeito, são até mais práticos, né, do que esses de pote. Esses de pote você tem que utilizar os pincéis que eu falei lá atrás, e esses de seringa você aplica diretamente no local. Olá, colegas. Vou demonstrar aqui como se vê se um fluxo é bom, de boa qualidade, ou é falsificado, é ruim. Vejam bem, coloca-se um multímetro na escala de 20 megohms, certo? Na escala mais alta, e a gente mede o fluxo. Nada, certo? Agora limpa-se as pontas, é óbvio, para não contaminar o outro fluxo. Daí Plastec, perfeito, não deu nada, ó. Tá lá, ó. 0, certo? Resistência infinita. Vamos ver esse daqui da MTEC. Ó, certo? 0. Beleza. Resistência altíssima, resistência infinita, né? Vamos limpar aqui o fluxo. Agora vamos ver um falsificado. Veja bem, falsificado. Olha aí. Tá vendo aí? Ó. Olha. Olha lá, ó. Resistência baixíssima. Esse aqui é um fluxo da MTEC falsificado. Ó, um fluxo da MTEC falsificado. Veja bem, ali no teste. Ó. Olha aí. Tá vendo? É assim que se vê como o fluxo se é falsificado ou não. Apesar de ter uns falsificados até bonzinhos, que funcionam, viu? Mas geralmente eles acontecem isso. Resistências baixas que vão danificar o seu trabalho, vão prejudicar o seu trabalho, correto? É isso aí. Então, muito cuidado na qualidade desses fluxos que vocês usam, certo? Tem muito fluxo chinês aí, e achuns que vem do Paraguai aí, que Deus me livre. Nem use aquilo porque vai causar problemas, e muitos, no seu retrabalho na placa. Outra coisa interessante são essas soldas em tinta, certo? Aqui embaixo tem um exemplo de uma aberta, para você soldar circuitos SMD, sem CDGA, tá certo? Bem mais fácil você utilizar a solda, fio, né? Você limpa bem o local, é outra coisa que eu ia falar também lá nos vídeos, mas eu vou falar agora. A limpeza. Se você tirar um componente, tipo um MOSFET, de uma placa multilayer que ele está soldado com lead free, por exemplo, limpe muito bem os contatos da placa, os pinos do circuito integrado, certo? Para retirar totalmente a solda lead free. Porque depois você vai usar solda com a liga de chumbo, certo? E as duas juntos não é legal. Ela vai dar problema vai haver uma contaminação entre uma e outra, né? E vai poder causar uma solda fria futura, tá certo? E você sabe o que é solda fria. Solda fria dá uma dor de cabeça danada. Então, limpe bem o contato da placa, limpe bem o componente, se você for ressoldar o mesmo componente na placa novamente, certo? E usar pasta de solda em chumbo é muito interessante e ela tem uma temperatura bem baixa para fusão e ela faz uma solda perfeita na placa, tão boa quanto a lead free, né? Solda de fio, todo mundo sabe, todo mundo tem, não preciso falar de. Tem também essa solda em pasta, ela é numa seringa também, que é muito prática para se colocar em cima dos pads, né? Dos pads, onde você vai colocar o circuito integrado, certo? Tem os suprimentos para trabalho em BGA, tá?
que todo mundo já conhece, né, que são as de chumbo, que deve se usar de chumbo. Retire uma BGA que está com soldas, esferas lead free e coloque lead free novamente. Tá? Você está trocando gato por lebre. Coloque chumbo que não vai lhe dar dor de cabeça, não vai voltar mais. Tá? O seu serviço vai ficar mais limpo, vai dar menos dor de cabeça, menos solda fria na hora do retrabalho. Você tem que ter os stencils, né, para BGA, os suportes, ó, suporte a frio, que é para esse stencil aqui 90 por 90, 80 por 80, tanto faz, tem vários modelos. O suportezinho a quente, né, para você usar esse stencil de ar quente, né, que aguenta a temperatura, né? Sempre ter a capa ou fita de alumínio, você proteger em volta do componente que você vai retirar, seja ele BGA ou seja ele SMD, para você não colocar ali o soprador de ar quente e mandar peça para todo lado, aí depois vai inutilizar a placa. E você não vai saber onde colocar, não vai ter outra, né? Só se você tiver uma outra idêntica que possa copiar, né? Então vamos, eu tenho que correr um pouquinho aqui, né? O tempo está curto. Vamos aqui aos 10 cuidados que você deve ter com o retrabalho dos componentes em uma placa multilayer ou multicamadas. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, porque nós estamos chegando já quase a 10h30, né? Eu tinha muita coisa para falar. Então vamos lá, quais são os 10 cuidados que eu coloquei aqui? Primeiro, antes de realizar qualquer retrabalho nos componentes da placa, é necessário realizar uma limpeza da mesma, retirando todas as impurezas presentes. Esse procedimento é muito importante, pois essas impurezas poderão influenciar na qualidade final do seu trabalho. Esses 10 cuidados aqui são muito importantes e lembrando o que eu já disse anteriormente, né? Segundo, levar a placa a uma estufa por no mínimo 2 horas a 120 graus centígrados para retirar a umidade e assim proteger a placa de empenamentos e de esfolhamento de suas camadas, geração de bolhas na hora do retrabalho. Então, toda vez que você for pegar uma placa multilayer dessa, for fazer qualquer retrabalho nela com ar quente, IR, né, de IR 6000, fazer retrabalho em BGA, essas coisas assim, é sempre interessante vocês fazerem uma limpeza, tá? Quando vocês fizerem essa limpeza, vai criar umidade nessa placa, vocês vão colocar ela na estufa para retirar essa umidade e deixar ela numa temperatura adequada para você fazer o retrabalho, certo? Esquentar a placa toda vai estar quente e quando você esquentar determinados locais dessa placa, ela não vai empenar. Que acontece muito com a pessoa pegar uma placa fria e taca ali 200, 300 graus em cima, tá? Pode acontecer a bolha e pode acontecer o empenamento dessa placa, tá certo? Então não esqueçam, no mínimo 2 horas de estufa. Uma estufa você pode construir, é bem fácil aí nos cursos que a gente dá, a gente explica isso, ensina, até no YouTube você vai encontrar vídeos sobre isso. Terceiro, ter os cuidados necessários com o aterramento da bancada. Para proteger a placa de eletricidades estáticos, como luva, pulseira, jaleco, manta, todos devidamente aterrados, como eu falei lá atrás. Não adianta você usar esse material, né, pulseira, jaleco, manta, tudo, e não está aterrado. Você não está fazendo nada, tá certo? Você está trocando gato por lebre. Então você precisa ter um aterramento, ter todo esse material conectado a esse aterramento, certo? Devidamente aterrado. Então, isso aí é que vai realmente proteger a sua placa de eletricidade estática. Não adianta você usar tudo isso sem ter aterramento, certo? Um aterramento, qualquer eletricista faz, até você mesmo. Compra uma vara de cobre aí na praça, né? Chega lá do lado de fora da casa lá, enterra essa vara no chão, né? E liga um cabo ali, faz um aterramento e testa esse aterramento com um termômetro, né? Um
um megômetro, né, também. 4. Utilizar uma estação de solda aterrada ou do ESD, SAFE, Eletrostática Discharge Safe, ou protegido de descarga eletrostática. Muito importante. Tem estações de sacado que não são protegidas contra descarga eletrostática. Ela tem que vir escrito nela, no cabo do soldador, ou na própria estação, ou no seu manual, que ela é ESD Safe. Lembre-se dessa palavrinha, ESD Safe. Tá? Verifique se a sua é. Porque se ela não for, ela é perigosa para tratar com placas multilayers. Então, evitando assim de sabores na hora do retrabalho, né? Lembre-se, a eletricidade estática é invisível e você não percebe que aconteceu o dano. Só vai perceber depois quando não conseguir consertar a placa. Erro que muito técnico por preguiça ou desconhecimento não observa, causando assim o alto índice de falhas no reparo de placas multilayers ou multicamadas, ou SMD, ou placa sanduíche, seja lá do jeito que você quer chamar. Tá? Então, às vezes, você pega uma placa, não tem o cuidado, segura com a mão, queima a placa, aí vai, testa, passa 2, 3 horas, 4 dias na bancada e não consegue consertar essa placa, porque queimou diversos chips, diversos componentes dessa placa. Por causa de quê? Do seu erro anterior, de ter pego a placa com a mão e ter provavelmente queimado ela. Certo? Passa o slide. Quinto cuidado. Utilizar temperaturas adequadas ao tipo de liga de solda existente na placa. Na estação de ar quente e na estação de retrabalho, tipo o IR6000, por exemplo. Essa deverá ter configuradas as rampas de maneira adequada e não estressar a placa e o componente. Lembrando, isso aqui, esse detalhe, todo técnico tem que saber de cor e salteado. Até dormindo sonhar com isso. Solda de chumbo, 185 graus é a sua fusão. Solda lead free, 225 graus é a sua fusão. Ó, isso aproximadamente, tá certo? Que tem placas de lead free, por exemplo, que está a 15, 219, tem outras que só vai soltar a 230, acontece, tá certo? A de chumbo também, por exemplo, se você tiver soldas feitas com pasta de solda, ela vai soltar a 170, né? Nunca acima de 185. Geralmente 185 para de chumbo ela já está em fusão. Ó, não utilizar ferro de solda comum no reparo dessa bom, isso eu já falei, tá certo? Não vou repetir, tá aí, todo mundo acha que entendeu isso. Sexto, quando utilizar a estação de ar quente, sempre aqueça a região da placa em volta do componente, tá? Antes de você tirar o componente. E evite ficar no mesmo lugar. Fazer aplicações circulares no componente, para se evitar a queima da placa naquele local, causando bolhas ou desfolhamento, ficando assim a placa irreparável. Acontece muito isso em técnicos. Ele coloca lá na estação de ar quente, 340 graus, aí vai tirar um MOSFET, o MOSFET geralmente é aqueles MOSFET de potência, né? Não aqueles de 8 pinos, não o DIP 8, não. Aqueles outros de televisão, por exemplo, são de maior potência, né? Ele taca a temperatura em cima e o bicho não sai. Aquele LED free ali é danado, né? Então você tem que ter uma técnica ali para tirar aquilo ali. Então às vezes o técnico se aborrece e coloca o jato de ar quente direto em cima e deixa. Aí o que vai acontecer? Uma bolha por baixo desse componente. Essa bolha, que é um desfolhamento da placa, pode simplesmente desconectar as conexões internas ali da placa e danificar permanentemente essa placa. E o técnico se lascou, né? A palavra bem chula, se lascou, né? Não teve o cuidado necessário, se lascou. Cuidado quando vocês forem mexer ar quente numa placa multilayer. Muito cuidado, esquente em volta dele, esquente uma temperatura boa, se puder por baixo também, né? Coloque por baixo uma temperatura
boa, e depois em cima do componente com fluxo, para ele soltar mais rapidamente e mais facilmente esse componente. Outra dica que eu já falei lá atrás também, que é a sétima, ao se retirar um componente da placa, nunca utilize a velocidade de ar na estação no máximo. Que muita gente tem mania de fazer isso. Geralmente bote lá no 5, que é interessante, 4,5, 5, 5,5, que é bom para se utilizar, né? Pois isso poderá causar a perda dos componentes adjacentes e vai retirar. Tá? Você bota aquele vento quente, um ar grande em cima e ele vai voar, vai soltar as peças que estão em volta também. Vai fundir a solda dos componentes que estão em volta. E esses componentes podem se soltar, voar e você perder e não saber mais onde que fica eles e vai irreparável, a placa vai ficar irreparável, né? O correto é se proteger eles com fita Kapton, tá? São fitas que não são muito interessantíssimas para você proteger o seu circuito. Utilizar sempre na retirada e soldagem dos componentes fluxos e soldas adequados, de boa qualidade, já falei lá atrás, é só para se relembrar. Ao se retirar o componente com solda lead free, retire todo o excesso de solda do componente e da placa, realizando uma boa limpeza. Após isso, então, ressolde com solda ou esferas de chumbo. Isso é um cuidado necessário para não ocorrer contaminação entre as ligas, né, de chumbo e lead free, que com o aquecimento e esfriamento da placa e do componente, irá nesse local acontecer chamada solda fria. E o equipamento vai voltar para a oficina e poderá ser ainda em garantia, já pensou? Lembre-se, solda fria é muito difícil de se detectar, deixando o técnico em dificuldades no reparo futuro dessa placa. Uma placa em garantia, por exemplo, pode deixar em dificuldades com o cliente. Para esses casos duvidosos, onde se acredita que existe uma solda fria nos componentes, utilizar as técnicas de forno elétrico para reparo. Bom, esse assunto é muito extenso e não dá para se informar aqui. Mas nas aulas do curso, com certeza, você vai aprender com práticas, inclusive. Esses procedimentos são essenciais no retrabalho de componentes tipo BGA, pois é o componente mais crítico da placa e onde ocorrem os maiores efeitos de solda fria, parando o equipamento ou mesmo danificando a BGA. Vamos para o nono aqui. Após o retrabalho na placa, realizar uma limpeza nos locais onde fez o serviço, tá? Principalmente se for retrabalho em BGA, não deixe restos de fluxo de solda em volta ou embaixo do componente, olha aí, muito importante embaixo do componente, tá certo? Jogue bastante álcool isopropílico nesse componente por baixo e depois com um soprador, você sopra, com ar quente você seca bem isso aí. Pois é muito crítico e qualquer vazamento entre os contatos, né, levará ao mau ou mesmo não funcionamento da placa. Aquilo que eu falei do fluxo que era baixa resistência, né? Que ele fica embaixo dessa BGA, o que vai acontecer? Vai deixar os contatos em curto, né? Vai passar eletricidade entre esses contatos e não vai funcionar, certo? Lembre-se que ele trabalha com frequências muito altas, tá certo? E qualquer baixa resistência entre os contatos será o mesmo que um curto. Isso é uma das maiores causas de erros na bancada. Todo cuidado é pouco antes de energizarmos essa placa. Uma verificação visual cuidadosa também é muito importante após o serviço. Verificação visual antes do serviço e verificação visual após o serviço, para ver se não caiu nenhum componente ali na hora do trabalho, se não existe nenhuma sujeira, se você não fez alguma coisa errada, se o componente não ficou fora do lugar, esse tipo de coisa, né? Ou até se você não encontra uma outra coisa que você não viu anteriormente. 10º. Ao testar a placa, sempre deixe-a ligada por um bom tempo, verificando as temperaturas nas regiões da placa e seus componentes. Geralmente para isso se utiliza um termômetro a laser, aquilo que eu falei lá atrás, é um instrumento bastante interessante. Temperaturas acima de 60 graus centígrados no componente ou na região da medição devem alertar o técnico para algum problema naquela área ou componente, tá? Mas isso temperaturas acima de 60 graus centígrados, tá certo? 65, 70. Você está vendo ali, ó, tá 50, aí só para 55, 56, 60, 65, 70. Bom, tem problema naquela área, certo? Isso aí com certeza tem.
Aí é bom você desligar a placa e verificar novamente curtos nela e tensões, verificar as tensões de fonte, filtragem de fonte, essas coisas. Verificar também os dissipadores, tá? A pasta de solda velha. Nunca fazer reparo na placa e deixar a mesma pasta de solda. Sempre limpar muito bem limpa essa pasta, tirar todo o resíduo de pasta antiga e colocar a pasta nova. Recomendo pasta de solda silver, tá? Aquelas brancas, cuidado, aquelas brancas são perigosas, tá? Elas não transferem o calor do chip, o dissipador com qualidade. Vê se não existe espaço no dissipador e o componente, tá? Você coloca um dissipador e às vezes fica aquele, você tira aquela borrachinha, termopad, né? Você tira o termopad, aí esquece que tinha um termopad ali, vai coloca o dissipador e vai ficar uma distância, uma separação entre o dissipador e a BGA, por exemplo, tá? Então a BGA não vai transferir o calor para o dissipador, tá? Cuidado nesse ponto, é sempre bom se usar a chapinha de cobre para esse espaço, ou então os termopad novamente. Isso aí tudo pode provocar um travamento, desligamento de máquina, mau funcionamento, e daí vai. Aí para frente, que todo mundo hoje que está em bancada, mexendo com notebook, que nós estamos dando exemplos de notebook aqui, porque a gente trabalha mais com notebook, tá certo? E todo mundo tem que utilizar esses cuidados. Bom, para finalizar, evitando prejuízo no laboratório. Após testar a placa, monte o equipamento imediatamente. Ou coloque essa placa dentro de um envelope antistático. Aqueles que vêm com as placas novas. Aqueles envelopes cinza, tá certo? Guarde aquilo ali. Toda vez que chegar na sua oficina, pega uma caixinha ali e coloca tudo dentro daquela caixinha. Tá? Longe da umidade, principalmente, certo? Da poeira, da umidade, porque você vai dar uma placa reparada dentro daquele saco, certo? Né? Por que isso? Por que eu falo isso? Porque assim você evita a pessoa venha e pegue na sua placa, ou até mesmo você mesmo, estando sem a proteção necessária, podendo levar à queima da placa e com isso te causar sérios prejuízos. Acontece muito. A gente está na bancada, vem um colega, vem um cliente, como aqui na minha oficina eu sou aberto, às vezes o cliente entra na minha bancada, e vamos dizer, eu estou ali todo protegido contra estático, com a placa em cima da bancada, e o cliente, minha placa, e pá! E transfere eletricidade estática para ela, danificando todo o teu serviço, acabando com o teu serviço, acabando com a placa. Então, ou você deixa em cima da bancada, vai no banheiro, tá? Ou vai tomar um cafezinho, fazer um coffee break virtual, que nós não fizemos, certo? E deixa aquela placa em cima da bancada. Aí vem seu colega do lado, totalmente desprevenido, tá pensando na namorada, pensando naquela gatinha, e chega lá e, que placa legal, serviço legal que tu fez, e taca um mãozão na placa. E pode te causar um prejuízo. Então tenha sempre esse cuidado para evitar que você tenha prejuízo, porque uma placa dessa, danificada, só outra, meu amigo. E aí é prejuízo e um aborrecimento grande com o cliente. Tá? Por isso é sempre interessante guardar aqueles envelopes de plásticos antiestáticos que vêm nas placas novas, colocando-as dentro de uma caixa local seca e utilizados sempre para a sua própria proteção e a do seu cliente, porque deixou a placa na sua confiança, tá certo? Bom, colegas, infelizmente nós chegamos ao final da nossa palestra. Eu tinha muita coisa para falar, mas já passou até da hora, são 10h38. Geralmente o pessoal que faz palestra aqui acaba às 10h30, né? Eu passei um pouco, eu tinha muita coisa para falar, mas eu gostaria muito de ter os colegas, os amigos nos nossos cursos, né? Onde nós realmente vamos ir a fundo, né? São cursos que nós estamos preparando, cursos avançados, tá? Para aquelas pessoas que já fizeram algum curso, já têm um pouco de conhecimento. Então nós vamos avançar nas técnicas, tá? Avançar nos procedimentos, tá? Dar dicas, mostrar como funciona, com prática, com teoria e todas essas coisas. Eu vou abrir um pouco para o nosso... Eu não sei se o Marcos está aqui, acho que o Marcos já saiu da sala. Deixa eu ver. O professor Marcos está aí, né? Então eu quero me despedir de vocês, tá certo? Eu sou o professor Rômulo Filho,
Aí tem o meu e-mail, que vocês podem me contactar, tem o meu site, tá? Tem aqui o meu site. Vou marcar aqui. O meu site, aqui tem o site do Notebooks, que também tem fórum, tem suporte, tá? Ali tem um e-mail do professor Marcos, vocês já conhecem, tá certo? Aqui tem o site da escola, onde nós temos vários cursos, tá, que vocês podem fazer, cursos avançados, e cursos que nós vamos colocar também, bem avançados, né? Para quem quer realmente ir a fundo na técnica, né? Na teoria e na prática. Cursos online e cursos presenciais também, o professor Marcos vai... Esse negócio de pastor, porque eu estou tão acostumado, o pastor da minha igreja se chama Marcos, aí eu confundo demais. O professor Marcos vai poder passar para vocês agora no final da aula, certo? Agradeço muito por poder ter dado essa palestra. Foi a minha primeira palestra, eu sei que eu gaguejei demais aqui, esqueci de muita coisa, repeti muita coisa, tá? Mas as próximas palestras já vou ter um pouco mais de prática, vou conhecer melhor vocês, né? E vou poder trazer assuntos bem melhores, tá certo? Eu vou passar para o professor Marcos. O professor Marcos está na sala? Está ouvindo? Professor Marcos, por favor. Ah, ok. Eu vou passar para você, professor. Rapaz, não tem jeito não, rapaz. Você vai virar pastor, amigo. Bom, eu vou passar para você, eu vou cortar o meu microfone. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vou estar aqui ainda no chat, certo? Tirando algumas dúvidas. E o professor Marcos vai terminar essa aula dando a dica para vocês sobre cursos, sobre todas essas coisas, tá? Agradeço muito, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.